Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de uma legislação que foi assinada entre o Estado de São Paulo e o Estado do Espírito Santo. É o protocolo CONFAS número 23, agora do dia 3 de junho de 2009, que estabelece novas regras para as operações de importação por conta e ordem ou das operações de importação por encomenda realizadas entre as empresas localizadas nesses dois estados. Antes de nós entrarmos no tema crucial da nossa conversa, eu julgo importante esclarecer a vocês que é muito comum que as empresas, especialmente as empresas situadas em São Paulo, se utilizem de tradings de empresas de importação e exportação que estão estabelecidas no estado do Espírito Santo. Normalmente a busca por essas empresas que estão lá no estado do Espírito Santo para fazer as importações de empresas que têm sede no estado de São Paulo, ela não tem por objetivo uma questão logística, ou seja, não é porque a mercadoria chega mais facilmente lá nos portos do Espírito Santo, especialmente no Porto de Vitória, e sim por uma questão fiscal. As empresas buscam usar empresas de trading sediadas no Espírito Santo porque lá existe um incentivo fiscal que reduz o valor do ICMS a ser pago de maneira indireta, mas acaba refletindo no custo das importações, e isso é um desejo das empresas que estão aqui em São Paulo. Obviamente o Estado de São Paulo, preocupado com isso, procurou o Estado do Espírito Santo, que, em virtude de leis federais que determinam essa necessidade, se dispôs a regulamentar a questão. Com esse novo protocolo, essa nova legislação, as empresas que então operam entre si, estando uma em São Paulo e outra no Espírito Santo, precisam seguir regras um pouquinho diferentes. É sobre isso que nós vamos conversar um tanto hoje e que você precisa estar muito atento aí dentro da sua empresa. Bom, a primeira modificação é com relação à tributação dessas importações. O governo definiu, aliás, os governos de São Paulo e do Espírito Santo definiram que vão ser tributadas essas operações de duas maneiras diferentes. Uma maneira de tributação vai acontecer quando a importação é feita por encomenda. Então, a importação por encomenda, conforme definido na legislação, é aquela operação em que o adquirente procura uma empresa, uma trading, para que essa trading traga mercadorias do exterior sob encomenda deste adquirente. Para dar um exemplo prático, uma empresa que está aqui em São Paulo procura uma empresa no Espírito Santo e encomenda dessa empresa um determinado volume de uma determinada mercadoria. Essa operação é uma operação conhecida como operação por encomenda. Nas operações por encomenda, uma das grandes características, talvez a principal característica, existe toda uma legislação federal para isso, que eu vou tentar agora resumir aqui, mas uma das principais características é que o encomendante, ou seja, aquela empresa, nesse exemplo que eu dei, que está com sede aqui em São Paulo, o encomendante ele não efetua nenhum pagamento antes de receber a mercadoria. Ele não faz adiantamentos para tradings, ele não faz empréstimos, ele não oferece garantias, ele simplesmente faz uma encomenda. Olha, eu quero receber 10 unidades de tal produto. E fica aqui esperando esses produtos chegarem. Ele só vai efetuar qualquer pagamento depois que os produtos chegarem. Nas operações realizadas por encomenda, como eu acabei de descrever aqui a vocês, o imposto continua sendo pago pela importadora, pela trading, lá no estado de origem, no estado onde a mercadoria chegou. No caso do meu exemplo, a trading vai continuar pagando o imposto para o estado do Espírito Santo, de conformidade com as leis e regras determinadas no estado do Espírito Santo. Ou seja, isso equivale a dizer que continua a importadora podendo tirar benefício dos incentivos fiscais que o estado do Espírito Santo oferece. Agora, existe uma outra modalidade, melhor dizendo, de importações, que é uma modalidade denominada de importação por conta e ordem. Também existe uma vasta legislação que determina quando é uma operação considerada como uma operação realizada por conta e ordem. Eu vou tentar aqui resumir para vocês. A operação por conta e ordem é quando o importador procura uma empresa sediada em qualquer outro lugar, e nesse exemplo que nós estamos dando, sediada no estado do Espírito Santo, estando o importador com sede em São Paulo, procura uma empresa com sede no estado do Espírito Santo e pede a essa empresa que importe produtos para ele por sua conta e ordem. Ou seja,
o importador que está lá no estado do Espírito Santo, ele vai trazer as mercadorias obedecendo às determinações do adquirente que está, no exemplo que eu disse aqui, no estado de São Paulo. Nos casos de operação de importação de mercadorias por conta e ordem de terceiro, um dos principais detalhes envolvidos é que o adquirente ele financia a operação da trading, ou seja, o adquirente que tem sede no estado de São Paulo e pediu a uma empresa que tem sede no estado do Espírito Santo que traga mercadorias por sua conta e ordem, ele pode efetuar pagamentos antecipados, ele manda adiantamentos ou manda dinheiro para aquela empresa que está lá no Espírito Santo para que ela realize a importação usando os recursos do adquirente que está aqui em São Paulo e não os seus próprios recursos, ou seja, os recursos da empresa que está lá no estado do Espírito Santo. Nesse caso, nos casos de operação de importação por conta e ordem, através do protocolo número 23, que é esse do qual nós estamos conversando agora, ficou determinado entre os governos do estado do Espírito Santo e do estado de São Paulo que o ICMS deve ser recolhido não no estado do Espírito Santo, mas sim no estado onde fica o real adquirente da mercadoria. Então, neste caso que eu contei para vocês, empresa de São Paulo, que contrata uma empresa do Espírito Santo para trazer mercadorias do exterior por sua conta e ordem, o ICMS deve ser pago para o estado de São Paulo, que é o estado onde está o real adquirente das mercadorias. O estado de São Paulo, então, passa a ser o legislador sobre a forma de cálculo, a base de cálculo, a alíquota que será aplicada. E, portanto, deixam de valer os incentivos oferecidos pelo estado do Espírito Santo. Isso é uma mudança muito importante. Vai afetar algumas operações de algumas empresas. E você precisa estar atento na sua empresa para ter certeza absoluta de que as suas operações se encaixam ou no formato de importação por encomenda, que a partir de agora tem uma regra de tributação no Espírito Santo e em São Paulo, ou no formato de importação por conta e ordem, que tem outra regra a partir de agora para tributação entre os estados de Espírito Santo e São Paulo. Se você ficou com dúvidas sobre esse assunto, não deixe de procurar a nossa consultoria. Você pode encontrar informações no www.sevilha.com.br ou pode ligar diretamente para a célula que dá atendimento para a sua empresa. Muito obrigado.